No vídeo de hoje nós vamos resolver a questão número 11, de 12º ano, de temas segundo o Teorema de Bolzano-Cauchy. E então, aqui no primeiro exercício diz, seja f a função definida por x ao cubo menos 3x mais k, e nós queremos mostrar que se k pertencer àquele intervalo, então o Teorema de Bolzano permite garantir que a função tem pelo menos um zero entre o menos 1 e o k. Ok, então nós temos que definir, portanto, eu quero no fundo tentar provar recorrendo ao teorema de Bolzano que esta equação é possível se o x pertencer ao intervalo de menos 1 a k. Portanto, se eu começasse por aplicar o teorema, eu começava por dizer que f é contínua no intervalo que me dão, portanto, no intervalo de menos 1 a k, pois trata-se de uma função polinomial. E claro que uma função polinomial é contínua em R, então em particular é contínua neste intervalo. Depois o passo a seguir seria fazer o f de menos 1 e depois fazer o f de k. Então o f de menos 1 fica menos 1 ao cubo menos 3 vezes menos 1 mais k, ou seja, dá menos 1 mais 3 mais k, ou seja, dá k mais 2. E depois o f de k fica k ao cubo menos 3k mais k, ou seja, k ao cubo menos 2k. E agora, o objetivo seria, se quiséssemos aplicar o teorema de Bolzano, como nós queremos resolver a equação f de x igual a zero, tínhamos que enquadrar o zero. Só que como eu não sei o valor para k, não sei qual deles é que seria o positivo, nem sei qual deles seria o negativo. Claro que eu sei pelo corolário do teorema de Bolzano que eu queria que f de menos 1 vezes o f de k fosse negativo, para provar que a equação f de x igual a zero seria possível. Mas então, eu posso aproveitar que eu quero saber para quando é que isso é possível e resolver esta inequação para descobrir esses valores. Ou seja, nós vamos ficar aqui com esta equação, que posso fazer aqui a propriedade distributiva, e isto dava-me k à quarta menos 2k ao quadrado mais 2k ao cubo menos 4k, menor que zero. Reparem que não foi vantajoso fazer aqui a propriedade distributiva porque até ficamos com grau 4 e o nosso objetivo é descobrir apenas onde é que aquela expressão é negativa. Então, por que não retroceder aqui um passo? E vamos pensar de uma maneira mais eficiente de fazer este produto. Então, se eu colocasse aqui o k em evidência nesta expressão, nesta segunda expressão, nós ficávamos com isto como sendo k mais 2 vezes k ao quadrado menos 2 menor que zero. Ok, então ficamos aqui com o produto de três expressões. E como é que nós podemos analisar aqui o sinal em conjunto do produto? Fazendo aqui uma tabela de sinal, ou um quadro de sinal, que nós já fazemos isto desde o 10º ano. Ou seja, colocamos aqui o k, aqui colocávamos o k como sendo os valores que pode assumir, portanto o k mais 2, aqui o k como sendo a expressão que eu tenho ali, o k ao quadrado menos 2, e depois aqui ficava o sinal para o f de menos 1 vezes o f de 2, só para não ter que copiar aqui a expressão toda. Portanto, o que é que eu vou precisar para colocar ali na tabela? Vou precisar dos zeros de cada uma das expressões, ou seja, k mais 2 igual a 0 vai-me dar k igual a menos 2, portanto, ou seja, isto no fundo é uma reta com declive positivo que passa no menos 2, começa negativa e depois fica positiva. Para k igual a zero, pronto, já está calculado, portanto é uma reta que passa na origem do referencial, começa negativa e depois fica positiva. E por último, k ao quadrado menos 2 igual a zero, fica k igual a mais ou menos raiz de 2. Portanto, eu tenho uma parábola com concavidade voltada para cima e com zeros em menos raiz de 2 e raiz de 2. Começa positiva, fica negativa e depois volta a ficar positiva. Então significa que há aqui 4 soluções para colocar nesta tabela. Portanto, então vamos colocar o menos 2, depois vamos colocar o menos raiz quadrada de 2, a seguir vem o zero e por último vem o raiz de 2. E agora é preencher com o sinal. Portanto, ela começa na primeira, começa negativa e depois fica positiva. Na segunda, até zero é negativa e depois fica positiva. Aqui esqueci-me do mais.
E na última, como tem dois zeros e é uma parábola, até ao primeiro zero vem positiva, fica depois negativa e volta a ficar positiva. Então vamos fazer aqui a regra de sinais, dá mais, aqui dá zero porque é multiplicar por um valor que é nulo, dá zero, depois dá menos, depois dá zero, depois dá mais, depois volta a dar zero, depois dá menos, depois dá zero e depois dá mais. O nosso objetivo era ver onde é que era negativo, portanto, então significa que vai nos dar entre o menos 2 e o menos raiz quadrada de 2 e entre o zero e o raiz de 2. Então vamos lá escrever a nossa resposta, portanto o k tem que pertencer à reunião destes dois intervalos. Ok, então significa que está concluído o nosso exercício, porque era isso que nós queríamos mostrar. No exercício 2, também sobre o teorema, nós queremos, sabendo que o A é um número real e que a função f é contínua neste domínio, sabendo também estas duas condições, queremos provar que esta equação tem pelo menos uma solução dentro deste intervalo. Ora bem, como o teorema de Bolzano não dá para resolver com a igualdade destas duas funções, então o que é que nós podemos fazer? Podemos passar a segunda função para o primeiro membro e igualar a zero. E isto vai passar a ser o nosso h de x. Portanto, o teorema de Bolzano vai ser aplicado aqui para a função h. Agora, vamos começar por dizer que h é contínua em a fechado até a mais um fechado, pois resulta da diferença entre duas funções contínuas. Agora, fazemos o h no ponto A, e o h no ponto A é o f de A menos o f de A mais 1. Sabendo que o f de A é 0, então fica 0 menos o f de A mais 1, ou seja, dá menos o f de A mais 1. E fazendo o h de A mais 1, que é o outro valor do intervalo, ficava aqui o f de A mais 1 menos, e aqui fica o f de A mais 1, mais 1. Ou seja, fica o f de A mais 1 menos o f de A mais 2, e sabemos que o f de A mais 2 é 0. Portanto, então fica o f de A mais 1 menos 0, ou seja, o f de A mais 1. Portanto, o que é que nós chegamos à conclusão? Que eles de facto são simétricos um do outro, o h de A e o h de A mais 1. No entanto, eu não sei qual deles é o positivo nem qual deles é o negativo, então vou optar por utilizar a conclusão do corolário, ou seja, justificar que o produto entre o h de A e o h de A mais 1 é negativo necessariamente porque são simétricos, porque têm sinais contrários. Portanto, então, podemos dizer que pelo teorema de Bolzano-Cauchy, ou pelo corolário do teorema de Bolzano, existe um x pertencente a este intervalo, em que h de x seria igual a zero. Agora, como não era esta equação que me dava no enunciado, portanto, eu queria provar que esta igualdade tinha pelo menos uma solução neste intervalo, vamos voltar atrás, ou seja, vamos então dizer que existe então dentro deste intervalo, e agora a função h de x será substituída pela diferença que nós assumimos, como sendo a função h, ou seja, vamos chegar à conclusão que existe um x pertencente a este intervalo em que f de x é igual a f de x mais 1.